Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula de EBD dos jovens e dos adolescentes da PIB do Carmo na quarentena. Estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Não é porque nós estamos nesse momento de crise difícil, né, que a gente não pode se reunir, que a gente não pode aprender, que a gente não pode continuar crescendo. Então hoje a gente está aqui e amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos no Team Link juntos, aprendendo mais, aprofundando, aplicando, respondendo dúvidas, colocando dúvidas também um pouquinho, por que não, na cabeça, né? Pra gente pensar um pouquinho. E eu te espero lá. Essa aqui vai ser uma introdução, eu vou tentar ser o mais breve possível, eu sempre falo isso, né? Mas hoje eu vou tentar ser mesmo. Vocês já sabem se eu conseguir ser breve ou não, né? É só olhar aí a duração do vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu creio que sim. Mas vamos lá. A gente está estudando a vida do apóstolo Paulo, como vocês sabem, falando especificamente sobre o pensamento de Paulo e mais especificamente ainda sobre a forma que Paulo via a pessoa e obra de Cristo, ou seja, o que Cristo fez, quem ele era primeiro, né? O que ele fez, por que ele fez e como ele fez. Mais ou menos essa ordem que a gente está seguindo nessa lição, ao falar de Cristo, nessa revista. Primeiro Paulo falando sobre o que Cristo fez, quem era Cristo, né? Na lição 4, se eu não me engano, o Cristo cósmico. Depois, o que Cristo fez, por que Cristo fez e como ele fez. A gente falando sobre a lição semana passada sobre redenção, sobre o preço do resgate, né? Quanto custou para Deus nos salvar. Na semana anterior sobre justificação, como Deus pode perdoar pecadores e continuar sendo justo. E hoje a gente vai falar sobre Cristo sendo o presente de Deus para o mundo. É o título da lição. A gente vai entender alguns conceitos, né, que talvez a gente não tenha parado para pensar. A gente vai entender um pouco, aprofundar um pouco mais naquilo que Cristo fez, entender o que ele fez, ok? E para isso, a gente precisa lembrar aprender, entender bem um conceito, uma palavra muito usada no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, né, na lei de Gênesis e Deuteronômio. No Novo Testamento, Paulo só usa ela uma vez, tem ela uma vez nos Evangelhos, se eu não me engano. Hebreus tem bastante, mas é o único livro do Novo Testamento que usa bastante. Não é uma palavra muito usada no Novo Testamento. Propiciação, essa palavra, essa raiz, né? Propiciação, propiciar, propiciatório, propiciado, propício. A gente precisa entender. Para a gente entender o que Cristo fez, precisa entender esse conceito. Ainda que você não saiba o que essa palavra significa, nunca tenha escutado, parado para pensar ou procurado saber, o conceito de propiciação a gente precisa entender para entender o que Cristo fez. Por quê? Propiciação é uma palavra que quer dizer desviar a ira, apaziguar a ira, juntar partes em conflito. Era uma palavra usada quando um rei, no Antigo Oriente Médio, né, mandava um presente para meio que um presente de boa fé, para meio que tentar manter as boas relações diante de um poderio militar maior. Ele tentava mandar um presente para, olha, eu tô aqui de boa, me deixa de boa aqui, fica de boa aí, vamos continuar bem e tal, para evitar conflito, para desviar a ira. Propiciação é isso. E por que a Bíblia, por que a gente não fala, né, sobre isso? Se é um conceito fundamental para a gente entender o que Jesus fez, deveria ser mais falado, né? A minha opinião, eu acho que não é tão falado porque a gente rejeita, muitas vezes, o conceito de ira de Deus. A gente rejeita a ideia de que Deus se ira, a ideia de que Deus alimenta, né? Que isso é um atributo de Deus. Só que né? A gente precisa, existem momentos que a gente precisa deixar de lado um pouco conceitos mais emocionais, né? E atentar para o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus se ira. A gente tem tanta dificuldade, né? Porque a gente compara a ira de Deus com a nossa. Mas a ira de Deus não é ódio descontrolado, explosivo como o nosso é. Não é. A ira de Deus é a santa indignação dele contra o pecado, contra tudo que é errado, ok? Não é simplesmente uma raiva, uma fúria descontrolada, humana, não. A ira de Deus é santa, a ira de Deus é justa, assim como ele é santo e ele é justo. É um atributo dele, o fato dele se irar contra tudo aquilo que é contra todo pecado. Ele é santo, a ira de Deus está muito atrelada à santidade dele. Por exemplo, Abacuque 1 vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é santo, ele é bom, ele é justo e perfeito. Então, naturalmente, ele precisa... acabei de lembrar de uma analogia que eu ouvi uma vez. Deus muita gente fala que
Deus é amor, então ele não pode ter ira. É o contrário. É justamente por Deus ser amor que ele precisa ter ira. Por quê? O fato de você amar uma coisa significa que você odeia aquilo que é oposto a ela. Senão você não ama. Por exemplo, eu amo crianças, odeio aborto. Eu amo casamento, odeio divórcio. O fato de eu amar algo, eu preciso odiar, eu preciso, ter repulsa ao que é oposto àquilo. Deus ama tudo que é perfeito, justo, correto, porque é aquilo que ele é, porque é a sua própria natureza. Então a ira dele se acende, a ira justa e santa odeia tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que contradiz a sua própria natureza santa, boa e justa. Ok? A gente precisa entender isso. Separar um pouco conceitos emocionais de Deus não pode ter ira, Deus não pode ter raiva. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Então a gente precisa deixar talvez alguns conceitos de lado e atentar para o que a Bíblia diz. Propiciação é justamente isso. É afastar a ira, né? E aí a grande pergunta é: como desviar a ira de Deus? Se a ira de Deus é justa, ela precisa ser satisfeita. A justiça precisa ser satisfeita. A gente já falou sobre isso na lição sobre justificação, que se a justiça não é feita, ela não é justiça. Se Deus não fizer o que é justo, ele deixa de ser justo. Ele se torna injusto, o que é impossível. Então a justiça precisa ser feita. Então, como é que a ira pode ser apagada, né? Como é que a ira pode ser removida? A grande resposta é: ira não se remove. A ira de Deus não se remove. A ira de Deus se desvia. Ela precisa ser satisfeita porque Deus é justo. E a gente estudou na semana passada que o peso da ira de Deus é satisfeito em Cristo. Toda a ira de Deus contra cada pecado cometido por mim e por você, por cada um que foi salvo, foi em cima de Cristo. Cada gota da justa ira de Deus contra cada pecado já cometido na história, cada minuto do inferno que eu mereço, foi em Cristo naquelas horas pendurado na cruz. É isso que a Bíblia me ensina, é isso que a gente estudou na semana passada. Eu recomendo, se você está chegando aqui agora, dá uma passadinha na aula de semana passada, porque muita coisa que a gente vai falar aqui a gente trabalhou melhor e aprofundou na semana passada, ok? Na aula sobre o preço do resgate. E continuando, propiciação é isso. Propiciação é desviar a ira. A ira precisa ser satisfeita. Quando a gente fala de Deus, ira não é removida, ira é desviada. E aí a questão é, para onde vai essa ira? No Antigo Testamento tinha o propiciatório, que era uma cerimônia, que hoje a gente sabe, Hebreus vai dizer muito bem, que apontava para Cristo. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, sob a qual uma vez por ano era feito o sacrifício e colocado sangue ali em cima e simbolizando o perdão dos pecados, né? Mas aí a gente entende que no Antigo Testamento o pecado não era removido, o pecado era coberto. O pecado é removido somente em Cristo. Tudo aquilo apontava para Cristo. Hebreus vai dizer que os sacrifícios imperfeitos, que o sangue de ovelha, de bode não pode perdoar pecado. Tudo aquilo, todos aqueles sacrifícios, todas aquelas cerimônias apontavam para Cristo. Nos devem levar para Cristo. Mostrar que existe um peso de ira de Deus contra o pecado. Efésios capítulo 2 vai dizer que vivíamos mortos em delitos e pecados e éramos por natureza filhos da ira de Deus. E essa ira precisa ir para algum lugar para a gente ser perdoado. A ira precisa ser satisfeita. E o propiciatório aponta para Jesus. Essa palavra propiciação mostra que algo precisa acontecer para a ira que parava sobre nós ser desviada. Como a gente falou semana passada, esse algo foi o sacrifício de Jesus. Mas aí primeiro a gente precisa entender que entender e relembrar a nossa condição. É entender que Jesus foi o presente de Deus enviado para o mundo, mas por que esse presente precisou ser mandado, né? Essa palavra propiciação ela é usada, por exemplo, em Lucas capítulo 18, quando Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano. Diz que os dois chegaram ao templo para orar, e o fariseu orava: Deus, obrigado porque eu não sou igual a esse cara. A Bíblia ainda vai dizer que ele orava de si para si mesmo, né? Obrigado porque eu não sou igual a esse cara, eu não mato, não roubo, sou dizimista, amém, vou embora. Já o publicano, pecador, ele não ousava olhar para cima, ele batia no peito e chorava dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim. Talvez uma
as traduções mais novas não usem essa palavra propiciação, né? Deixa eu ver a minha aqui. Usa tem misericórdia de mim, mas essa palavra, a palavra para misericórdia, é a mesma palavra para propiciação. A Almeida vai usar propiciação, a King James vai usar propiciação, a NVI não, as mais novas já não usam. Mas a palavra é ser propício a mim. Ou seja, com essa palavra ele estava, Deus, reconheço que a ira de Deus é sobre mim, reconheço que eu mereço a minha condenação, mas desvia essa ira de mim. De alguma forma, desvia. Jesus ainda não tinha morrido, só lembrando. Meu rascunho caiu, peguei meu rascunho de volta. Jesus ainda não tinha morrido, então o homem dessa história ainda precisava entender que a propiciação é feita em Cristo, mas ele sabia que algo precisava ser feito. Deus, ser propício a mim, essa ira precisa ser removida. Eu sei que se não for, eu não tenho condição de chegar até ti. E aí Jesus vai dizer que esse foi removido, esse foi justificado, o publicano foi justificado e o fariseu não. Por quê? Porque o publicano reconheceu a sua condição, reconheceu quem ele era, reconheceu a sua fraqueza, reconheceu a sua dependência de que algo precisava ser feito, alguma coisa precisava acontecer para a ira ser desviada. E aí, já caminhando para o final, o que a gente precisa entender, né? Relembrar. No Antigo Testamento, os pecados eram cobertos pelas cerimônias que apontavam para Cristo. Mas, hoje nós sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo é completo. Domingo a gente vai aprofundar isso um pouco mais no Team Link, mas sabemos que os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos, eram repetitivos. Todo ano ele tinha que ser feito para mostrar que alguma coisa a gente tinha que aprender, né? A gente precisava. Timothy Keller ele vai dizer que deveríamos ter olhado para os sacrifícios no Antigo Testamento e entendido que era preciso que algo acontecesse, era preciso que alguma coisa definitiva acontecesse, era preciso que alguma atitude fosse tomada, alguma coisa precisava ser feito. A gente deveria ter olhado a sucessão infinita de sacerdotes que precisavam fazer o sacrifício primeiro por eles mesmos para depois tentar fazer algo pelo povo. A gente deveria ter percebido que precisava vir um sacerdote perfeito. Era preciso que viesse um sacrifício perfeito, um sacerdote perfeito. Tudo isso apontava para Jesus. O sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é definitivo, o sacrifício dele é completo. Jesus é o presente de Deus para o mundo, por quê? Porque não haveria nada que viesse de nós, que nós pudéssemos fazer para nos autopropiciarmos, né? se é que essa expressão existe, para nos livrar da ira que estava sobre a nossa cabeça. Não existia nada que pudéssemos fazer, absolutamente nada. Daí que vem a justificação, né? Que a Bíblia vai dizer que o fariseu foi justificado. Ser propício a mim, que foi a fala dele, né? E já caminhando para o final, Jesus veio e nos trouxe a paz. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Versículo 13, se eu não me engano. Ele é a nossa paz. A ira que estava sobre nós foi removida. Nós somos livres. O sacrifício perfeito foi feito. O sacrifício perfeito foi completado. Não há nada que nós pudéssemos fazer antes, então ele fez. E hoje não há nada que nós precisamos fazer mais. Isso é graça. A gente já falou sobre isso também na lição 3, sobre... fugiu agora. Não as obras, sim a graça, né? Onde que as obras se encaixavam. A gente aprendeu que o que a gente faz não é para ganhar a nossa salvação. Não é. Tudo que Cristo fez, o que Cristo fez foi suficiente. Não é nada que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer, o nosso sacrifício agora, é em reconhecimento e agradecimento. Porque o sacrifício para a redenção, para a salvação, para a propiciação foi feito. Nós somos livres. O caminho foi aberto. E para terminar, eu queria que você pensasse na graça, ok? Que é o seguinte, não havia nada que pudéssemos fazer para remover a ira de Deus que estava sobre nós. Não havia nada, absolutamente nada. Se não havia nada em nós
que chamasse a atenção de Deus. Não havia nada em nós que convencesse Deus a se sacrificar por nós, a se dar na pessoa de Cristo por nós. Não havia absolutamente nada em nós que agradasse a Deus. Romanos 8 vai dizer que a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não pode agradá-la a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Salmo capítulo 5, versículo 5. Deus odeia os arrogantes, detesta os arrogantes e odeia. A ira de Deus é contra todo aquele que pratica maldade. A ira de Deus era sobre cada um de nós. E aí, única e exclusivamente pela sua soberana vontade, pela sua graça, né? Falar que Deus fez algo pela sua soberana vontade é um jeito teológico de falar que Deus fez porque sim. E é uma verdade. Por que Deus salvou a gente? Porque sim. Não foi porque ele estava carente, não foi porque ele precisava de mais uma ou duas vozes adorando ele. Não foi. Foi porque ele quis. Porque sim. Unicamente por graça. Não havia nada em nós que chamasse a sua atenção. Pelo contrário, havia a nossa natureza causava repulsa, causava ira de Deus. Então foi única e exclusivamente pela sua graça que nós estamos aqui. Isso é graça. Isso é graça. Não que houvesse algo em nós para conquistar Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus mostra o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado. Pensa um pouco nisso. Eu quero te desafiar, ok? Até a aula de domingo, no Team Link. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a pensar no tamanho, na profundidade da graça que foi dedicada a nós, ok? Por que a gente precisa pensar nisso? Eu já penso. Pensa mais. Por quê? Jesus Cristo, já terminando, Jesus Cristo, ele queria ser lembrado, a Santa Ceia nos mostra que ele queria ser lembrado, não tanto pelo seu nascimento, não tanto pela sua ressurreição, mas ele queria ser lembrado principalmente pela sua morte. Ele queria ser lembrado pela sua morte, quando ele disse, fazei isso em memória de mim, façam isso lembrando de mim, e partiu o pão dizendo, façam isso lembrando de mim. O que isso quer dizer? Jesus associou a morte dele com algo que eu faço todo dia, que é comer pão. Então Jesus naquele ele estava dizendo que eu preciso pensar nisso todo dia, eu preciso lembrar disso todo dia. A gente não lembra, mas hoje eu quero te desafiar a pensar. Pensar em tudo isso que eu falei, a ler um pouco alguns dos textos que eu mencionei, a lembrar, a pensar no que quer dizer propiciação, a pensar em o que nós éramos, né? Em como nós estávamos, o nosso estado anterior de inimigos de Deus, de inimigos de Cristo, de inimigos de tudo que é bom, ok? E na graça que nos foi dada, na propiciação que nos foi oferecida em Cristo, presente de Deus que foi dado a nós, desviando a justa ira de Deus que era contra nós, desviando a justa condenação de Deus que era contra nós e nos dando a paz. Paz com Deus, primeiramente, e paz uns com os outros. Amém? Deus abençoe você, fica na paz, nos encontramos domingo no Team Link. Grande abraço.